Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em particular à Inês Carvalho Rodrigues e à Margarida Gouveia, pela oportunidade de organizarmos este webinar. É um prazer para mim e para o meu colega Paulo estar aqui hoje convosco. Permitam-me uma breve apresentação. O meu nome é Bernardo Pereira, sou Associate Partner no Departamento de Tax da Forvis Mazar em Portugal, que inclui também a equipa de incentivos fiscais e financeiros no seu Departamento de Tax. Atualmente, estamos no início de um quadro comunitário de apoio, o Portugal 2030, e consideramos por isso que seria todo o interesse partilhar o que se pode esperar dos vários programas que integram o PT 2030, em particular os avisos já abertos e as expectativas relativamente aos avisos que se esperam que abram a muito curto prazo. Como podem verificar pela agenda desta sessão, nós pretendemos percorrer um grande conjunto de apoios, em particular aqueles que nós consideramos, em função da nossa experiência, serem os mais relevantes para as empresas e para os empresários portugueses. Ao longo desta sessão, poderão colocar as vossas questões no chat, às quais procuraremos dar a devida resposta ao longo da nossa apresentação. Como podem verificar, na vossa plataforma terá uma secção de Q&A e de chat. Poderá ser mais simples colocarem no Q&A, porque isso permite manter um histórico e, com isso, se não for possível dar resposta hoje, procuraremos seguramente dar resposta a muito curto prazo. Antes de avançarmos para o respectivo conteúdo técnico da sessão de hoje, apenas uma breve apresentação do que é a Forvis Mazar em Portugal, com mais de 270 pessoas, faz hoje parte de uma network de duas entidades, muito recentemente criada, a Forvis Mazar, que integra, no fundo, todas as realidades Mazar, em conjunto com uma empresa nos Estados Unidos, que é a Forvis, e da qual hoje nós fazemos parte do mesmo network. Em Portugal, prestamos serviços de auditoria, contabilidade e, naturalmente, consultoria fiscal e financeira, incluindo também a sustentabilidade. Temos uma presença transversal no território português, com escritórios em Lisboa, Porto e Leiria. O objetivo da sessão de hoje, como referi há pouco, é a discussão relativamente às oportunidades que o Portugal 2030 traz para as empresas portuguesas, mas antes disso, será importante fazer apenas aqui o enquadramento histórico do Portugal 2030, nomeadamente com o encadeamento que vem do quadro comunitário que está neste momento no fim da sua execução, Portugal 2020. Pelo meio temos o famoso PRR, que decorre sobretudo do contexto económico do Covid e do novo pacote de apoio definido ao nível da União Europeia para os países em que Portugal se estabeleceu como sendo o PRR. Em paralelo a estas realidades, temos também os apoios de natureza agrícola, que não vamos aprofundar hoje, mas que decorrem de vários do PDR 2020, do NextGen também, apesar de integrar outras realidades, e do PEPAC. Uma nota importante aqui, a execução e o alinhamento e o lançamento do PEPAC, por comparação ao Portugal 2030, está hoje ligeiramente atrasado e espera-se que até ao final do ano surjam os primeiros avisos e novidades no contexto dos apoios agrícolas. O que nós procuramos ao longo desta apresentação de hoje fazer é, no fundo, alinhar os vários avisos e apoios que surgem no Portugal 2030 com o ciclo, digamos assim, de vida das empresas e dos seus produtos. Ou seja, em função daquilo que são os desafios que cada uma das empresas tem, que tipo de apoios é que podem existir. E aqui que separamos em três grandes áreas. A questão do desenvolvimento do produto, e que parte, portanto, da realização de atividades de investigação e desenvolvimento, e, portanto, que tipo de apoios é que existem à investigação e desenvolvimento, quer seja novos produtos, metodologias, portanto, no contexto abrangente de inovação. Também aqui numa lógica transversal, o foco no reforço na capacidade em termos de recursos humanos e na contratação de novas pessoas para as empresas. Depois, digamos assim, de desenvolvido o produto, temos que desenvolver e criar uma estrutura produtiva. Que tipo de apoios existem, por exemplo, para a construção de uma fábrica, a aquisição de equipamentos, tecnologias e softwares, contratação de serviços especializados de engenharia ou consultoria e outras realidades que podem ser abrangidas pelo Portugal 2030 em termos de inovação, mas numa lógica mais de materialização daquilo que foi previamente desenvolvido. E, por fim, aquilo que nós normalmente chamamos de fatores dinâmicos de competitividade, que é tudo aquilo que não está ligado à parte de ideia, à parte de inovação, à parte produtiva, mas que é igualmente
muitíssimo relevante para o desenvolvimento das empresas. E aqui estamos a falar relativamente à estratégia de inovação, à economia digital, à inovação, criação de marcas, desenvolvimento de produtos, serviços, processos internos, qualidade, transferência de conhecimento, e cada vez vemos também, não só do ponto de vista de enquadramento económico, mas também em termos de exigências cada vez mais legais, a aposta em áreas como a sustentabilidade, que tem cada vez mais relevância neste enquadramento, e que vemos também como sendo uma das variáveis, e isso abordaremos mais à frente, uma das variáveis fundamentais na avaliação do mérito das candidaturas que terão que ser preparadas para cada um dos avisos que estão em aberto. Por fim, e antes de avançarmos para cada um destes avisos, é importante transformar estas várias áreas ou estas várias fases, enquadrando-as nos vários sistemas de apoio que nós vamos abordar ao longo da sessão de hoje e que, portanto, vamos acompanhando também, no fundo, o ciclo de vida da empresa nestes vários apoios. Portanto, temos o apoio em termos de investigação e desenvolvimento empresarial, inovação produtiva, qualificação e internacionalização das PMEs. Alguns destes avisos já estão abertos ou vão abrir muito brevemente, e depois temos também outros que a expectativa é enorme relativamente à sua abertura a curto prazo e que daqui salienta a questão da transição climática e energética, e outros também que de alguma forma podem ser transversais nestas várias fases do produto e do ciclo de vida da empresa. Transversal a todas estas fases, como referi há pouco, é o sistema de incentivos à contratação e qualificação dos recursos humanos, que acaba por ser algo fundamental em qualquer uma destas fases que agora apresentei. Dito isto, e para entrarmos naquilo que verdadeiramente interessa e naquilo que os avisos têm para oferecer, eu vou passar a palavra ao meu colega Paulo para começarmos por referir a inovação produtiva e, a partir daí, abraçarmos as várias oportunidades que Portugal 2030 nos traz. Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos. Paulo Pires, Sales Manager da equipa de TAC da Fóris Mazars e especialista na captação de financiamento através de fundos comunitários. Como o Bernardo dizia, vamos começar a nossa explicação das medidas pela medida que é mais competitiva neste quadro, que é o Portugal, que é a inovação produtiva de Portugal 2030. Esta é a medida mais concorrida, é a medida principal, é aquela que apoia a criação de nova capacidade produtiva por parte das empresas. Esta medida tem sempre o mote da inovação, o mote da diferenciação face à oferta existente, face à realidade atual das empresas, e gostamos de enquadrar esta inovação em quatro grandes tópicos. Três deles são claros e devem ser alvo de alinhamento no aviso: inovação tecnológica de produto ou de processo e inovações acessórias de marketing ou organizacional. Não nos podemos esquecer que, para as candidaturas serem elegíveis nestes avisos, devem também garantir o que eu gosto de chamar de inovação de estabelecimento, ou seja, garantir que o que se pretende fazer no novo estabelecimento ou no estabelecimento já existente é estrutural o suficiente para ser alvo de apoio. Estamos a falar, por exemplo, da criação de um novo estabelecimento, e aqui subentende-se que a condição está cumprida. Caso não exista um novo estabelecimento, o aviso define métricas para que outros casos em que a inovação, a diferenciação é menos relevante, possam ser enquadrados na medida. Falamos do aumento da capacidade, e muitas vezes ouvimos falar, e está indexado aos 20% de aumento da capacidade face ao histórico. Não existindo, então, podemos entrar pela diferenciação da produção ou alteração fundamental do processo produtivo, que são condições que têm mais condicionantes, mais regras a serem cumpridas. Portanto, é importante fazer o enquadramento prévio das operações para garantir a adequação com esta medida. Esta medida foi a primeira a abrir no Portugal 2030, já teve avisos mais ou menos ao longo do ano anterior todo. Estamos agora na segunda fase, ou seja, na segunda call do aviso, com candidaturas já abertas, com duas fases de análise. Uma para candidaturas submetidas até dia 16 de setembro e outra até ao final do ano.
Em comparação com o aviso do ano anterior, vemos duas realidades. Uma delas é o incremento da dotação orçamental face ao ano anterior. Nós, no ano passado, tínhamos, de grosso modo, quase 300 milhões de euros afetos a este aviso. Este ano já estamos nos 500 milhões, ou seja, é um aviso que está bastante consolidado e espera apoiar um grande número de empresas, e também se baixou esta referência mínima de pontuação dos projetos, que no ano anterior foi balizada nos 4, e este ano projetos com pontuação superior a 3,5 podem ser decididos e aprovados, ainda referentes à primeira fase, que termina em setembro. Por comparação, e para as empresas que já cá estão a acompanhar os fundos ao longo dos anos, esta medida é uma medida que agora concede apoio exclusivamente ao fundo perdido. Isto é uma diferenciação face aos avisos, quer do início do Portugal 2020, quer da segunda fase do Portugal 2020, do quadro anterior. A taxa de apoio é inferior face àquilo que nós tínhamos no quadro anterior, que era que podia ascender aos 75%. Agora temos taxas de 40%, mas totalmente a fundo perdido. Se recordam, no quadro anterior tínhamos soluções que no início davam incentivo reembolsável, um empréstimo sem juros. A meio do quadro, este empréstimo foi dividido numa parte a fundo perdido e uma parte de empréstimo. Agora, a totalidade do apoio é dado ao fundo perdido e, como conseguem ver, a manutenção desse fundo perdido é conseguida através do alcance de indicadores de realização e de resultado que tendencialmente têm sido flexibilizados, e as métricas de referência são mais baixas do que tínhamos no Portugal 2020. Dar nota de que estes apoios são exclusivos para PMEs e os projetos devem ter o investimento mínimo investimento máximo de 25 milhões de euros. Isto é uma pequena diferenciação face ao Portugal 2020, em que tínhamos uma diferenciação para projetos até 15 milhões e projetos de valor superior. Agora não, todos os projetos até 25 milhões de euros são analisados sobre as mesmas métricas, devem cumprir as mesmas regras. Para além disto, e eu vou dizer, baixando um bocadinho o nível da inovação, existem outros apoios que permitem também apoiar a criação de novas ideias, a criação de novas empresas e de novos negócios, que não exigem nível de diferenciação, nível de inovação tão elevado face ao existente no mercado. Vamos falar sobre medidas mais pequenas. A primeira delas é o empreendedorismo qualificado associado ao conhecimento, que é uma medida muito ligada à conclusão de atividades de investigação e desenvolvimento com sucesso. Vamos falar deste tópico já a seguir. Quer esta medida, quer a que vos vou falar a seguir, são medidas que são geridas e com avisos específicos em cada região, por contraponto do inovação produtiva, que é uma medida nacional existente para todo o território, embora depois existam fundos específicos para cada região, o aviso é o mesmo. Existem dois avisos, um indexado a baixa densidade e outro para outros territórios. Aqui não, são avisos que são lançados por cada região, Norte, Centro, Alentejo, Algarve. Como vos dizia, aqui apoia a criação de empresas ligadas ao ID, apoios um bocadinho mais elevados, podem chegar até aos 75%, também depende do cumprimento de algumas condições para se atingir esta taxa mais elevada. As empresas já devem estar criadas e ter pelo menos uma pessoa empregue, ou seja, devem garantir que, mesmo sendo uma ideia nova, que a empresa já está criada e que estão em ponto de conseguir avançar com o projeto. As candidaturas têm sido derrogadas à abertura aqui dos avisos, e espera-se, informação à data, é que as candidaturas abram já no início deste próximo mês de julho. O sistema de incentivos de base territorial é um sistema que já está aberto para algumas regiões, Norte, Alentejo e Algarve, e visa exatamente colmatar algumas falhas ou negócios que não estão tão alinhados com a inovação produtiva como falávamos. Projetos mais
locais, projetos que não deixam de ter o seu interesse para a criação de emprego, para a redução de assimetrias regionais e permite, então, aqui apoiar este tipo de projetos que dificilmente teriam apoio noutras medidas nacionais do Portugal 2030. Embora estejamos a apresentar esta medida do ponto de vista global, cada uma das regiões tem as suas regras específicas e especificamente relacionadas com a atividade. Não existe uma única regra. Dar-vos um exemplo: projetos turísticos não são elegíveis nas calls do Algarve. Cada região define que áreas é que, sendo críticas, não podem ou não conseguem aceder facilmente a apoios nacionais e então criam estas medidas com balizas muito bem definidas. Os apoios, uma vez mais, podem ser superiores à call nacional, exatamente por se entender que são negócios que precisam um bocadinho mais de apoio para resultar, para avançar. Muitas vezes são exclusivas para micro e pequenas empresas, ou seja, não apenas PMEs, as médias empresas também são excluídas, e uma vez mais existe aqui o esforço para apoiar empresas que já existem, que já têm postos de trabalho e não apenas ideias não validadas ainda no mercado. Passamos para outra medida que o Bernardo enquadrava há pouco para outros investimentos que não são investimentos produtivos. Estou a falar da medida de apoio à qualificação e internacionalização. A medida, na sua gênese, tem indexado ao nome das PMEs, embora, como falamos há pouco, grande parte dos apoios do Portugal 2030 são, neste momento, exclusivos a PMEs, portanto, aqui não foge à regra. Embora a tipologia seja qualificação e internacionalização, na prática isto representa dois avisos. Um aviso para a internacionalização, com foco apenas nessa área, e um aviso para todos os outros fatores que resumimos como qualificação. Os projetos podem ser apresentados em projetos individuais ou projetos conjuntos. Os conjuntos são geridos por uma associação que garante, faz um esforço de trazer uma grande parte de empresas, de PMEs, para esse projeto. Já viram estes apoios de projetos conjuntos, normalmente abrem mais cedo, abrem primeiro, já devem ter se cruzado com esta informação porque os avisos estão a decorrer. Os projetos individuais, no caso do qualificação, já estão abertos e no internacionalização deverão abrir no último dia deste mês. Informação da ICEP. Normalmente projetos realizados a 24 meses e que têm sempre como mote, em ambas as tipologias, o apoio para que as empresas tenham mais resiliência, mais capacidade para competirem nos mercados internacionais, para criarem emprego qualificado dentro das suas estruturas e assim conseguirem competir de uma forma mais alargada em mercados que se esperam que sejam bastante competitivos. Começando pela internacionalização, que o aviso ainda não está aberto, não se esperam grandes alterações face ao aviso anterior, exceto uma que eu vou deixar mesmo para o finzinho. Todos os investimentos nesta área são elegíveis, quer ações físicas e de prospecção e de contacto direto com a procura internacional, quer vertentes de marketing internacional e de apoio a esta dinâmica, incluindo marketing digital, web marketing e estas temáticas. A tipologia apoia a criação de postos de trabalhos alinhados com esta temática, até 2 postos de trabalho. Ainda vamos ver quais são os limiares mínimos. Os limiares mínimos de qualificação foram alterados, portanto vamos aguardar pelo aviso para perceber se as coisas se mantêm. Se verificarem, nós temos 2 caixas com uma cor ligeiramente mais forte, para sinalizar que estas medidas, estas tipologias, quer das ações de prospecção, quer da formação que tem, à partida, direito a candidaturas específicas, são os apoios que são dados ao abrigo do regime de mínimos. Regime esse que já devem estar familiarizados com ele, foi muito falado ao longo da implementação das várias medidas do PRR.
e desde o início do ano foi alargado para 300 mil euros a cada 3 anos. Ou seja, a análise do plafond de mínimos das empresas é relevante. Muitos empréstimos bancários beneficiam deste apoio. Alguns benefícios fiscais também usam este plafond e, portanto, estejam atentos à utilização deste plafond, que foi atualizado, foi incrementado em mais 100 mil euros e, neste momento, as empresas podem usar 300 mil num período móvel de 3 anos. É um ponto importante, todas as outras ações não são dadas ao abrigo do mínimos, portanto, não têm essa condicionante. A medida não é exclusiva neste regime. No caso do qualificação, como vos dizia, o aviso já está aberto e apoia todas as áreas que não são operacionais para além da internacionalização. Estamos a falar da qualidade, da digitalização e transição digital, criação de marcas e design, propriedade intelectual, mais uma vez, criação de 2 postos de trabalho qualificados, ou seja, nível mínimo de licenciatura, para apoiar nestas temáticas e sublinhamos aqui o ponto da sustentabilidade e eco-inovação, que é uma das tipologias elegíveis no aviso, para dar exatamente a nota de que projetos que não abordem esta temática são projetos que partem em desvantagem face aos outros. Embora isto não esteja definido como condição de acesso, projetos não tendo esta tipologia podem ser apoiados. Quando analisamos as métricas de pontuação e de análise dos projetos, percebemos que projetos que não ativem esta tipologia têm tendencialmente pontuações muito baixas, inclusive correm o risco de não ter a pontuação mínima necessária para se candidatar a este apoio. Portanto, se estão a planear ou se planeiam ter um projeto alinhado nesta temática, a vertente da sustentabilidade e da eco-inovação é muito importante para garantir o acesso a estes apoios. Apoios esses que, neste momento, estão fixados em 50% de incentivo sobre as despesas elegíveis, e esta é uma diferença grande face ao quadro anterior, tem a necessidade de ter um investimento mínimo de 200 mil euros. Ou seja, os projetos devem ter consistência, inclusive no mapa de investimentos. No quadro anterior tinha um limite mínimo bastante mais reduzido, 75 mil euros, passou para 200. Estamos à espera que este limiar mínimo também transite para a medida de internacionalização, mas uma vez mais o aviso só abre no final do mês. Não estão definidos limites máximos de apoio por projeto, pelo menos na tipologia de qualificação. Esperamos que os apoios à internacionalização também não tenham essa vertente. Vamos verificar. Fechando este tópico, falta-nos falar do primeiro pilar que o Bernardo enquadrava, os apoios ao ID, à investigação e desenvolvimento. Este tópico per si dava um webinar isolado, portanto vamos tentar resumir aqui a informação para chegarmos ao que nós queremos, que são apoios financeiros dentro de Portugal 2030. Para quem pode estar menos familiarizado com este tópico, investigação e desenvolvimento resume atividades que as empresas fazem com elevado grau de incerteza, com caráter de incerteza elevado e que se propõem a fazer acrescentar conhecimento técnico e tecnológico ao mercado. Acrescentar e realizar produtos, processos e serviços que ainda não existem no mercado e, portanto, existem a necessidade de investigar, de desenvolver, de estar numa lógica de tentativa e erro para se conseguir chegar a um resultado que se espera que chegue ao mercado. E, portanto, são atividades com maior risco, existem apoios específicos para isto, normalmente são superiores aos apoios que temos falado, ao apoio produtivo, aos apoios de fatores dinâmicos de competitividade, e, portanto, é uma área bastante ampla. Não queria deixar de mencionar que a ideia não se resume a apoios financeiros. Trabalhar estas temáticas dentro das empresas pode-vos dar não só acesso a apoios financeiros, a benefícios fiscais específicos nesta temática de ID
e, inclusivamente, a reconhecimento pela prática de ID interno, que vos pode dar facilidades de financiamento, facilidades da prestação de serviços a empresas terceiras. É uma área bastante ampla, faz parte das dinâmicas de especialização e de crescimento nacionais e, portanto, não se resume a isto que vamos apresentar aqui hoje, é uma temática bastante relevante. Dentro do ID, podemos estar a falar de vários níveis de novidade ou de investigação dentro das empresas, portanto, não assumam que não têm, falem com especialistas, percebam se internamente dentro das vossas atividades do dia a dia existem processos de incerteza, de tentativa e erro, que vos pode fazer ativar esta temática que tão interessante é na vertente nacional. Dentro do Portugal 2030, os apoios são materializados dentro do chamado SI-IDT. Este é o nome geral dado a este apoio. No entanto, dentro da medida existem várias calls, vários avisos que podem ser ativados mediante o estágio em que o projeto está. Eu introduzo aqui o conceito de TRL, nível de maturidade tecnológica, para vos dar nota que quanto mais longe o projeto está da entrada no mercado, mais apoios existem. Quanto mais perto o produto está, ou o processo, ou a inovação está do mercado, então, tendencialmente, os apoios vão reduzindo. Como vemos, nós temos dois tipos de caracterização para níveis mais longe do mercado, investigação industrial, e níveis mais perto do mercado, desenvolvimento experimental, e depois os avisos podem cair nestes vários níveis, não é? Temos o IDT normal, apoio direto às empresas em projetos individuais ou em coprodução, projetos demonstradores em que já estamos num estágio superior de validação de uma tecnologia que já está em fase avançada de desenvolvimento. Projetos mobilizadores, projetos mais amplos, é possível que muitas empresas, muitos de vocês já estejam dentro ou dentro destes projetos. São projetos de largo espectro e muito associados aos clusters nacionais. Núcleos para a criação de equipas internas de investigação e desenvolvimento, aqui sim, muito ligado à criação de novos postos de trabalho, novas equipas. E temos ainda medidas mais pequenas, não é? Introduziu-se neste quadro o conceito de provas-conceito, para validar aqui se o projeto, se a tecnologia é boa para se avançar para fases mais avançadas de desenvolvimento, que normalmente são mais caras. Não pusemos aqui no quadro outros apoios de apoio à internacionalização da ID, ou seja, incentivo para que as empresas possam mais facilmente concorrer a fundos diretos da comunidade europeia, avisos europeus, e ainda proteção da propriedade intelectual, tem apoios específicos, não precisa de estar incluída nestes projetos. Os apoios variam, não existe uma taxa de incentivo fixa, normalmente resulta da média ponderada destas atividades, máximos de 80% e 60%, dependendo do estágio. Quero-vos dar nota de que nos apoios, principalmente das empresas, está a ser introduzida uma nova metodologia de cálculo da despesa elegível, baseada em custos unitários, ou seja, afetação de horas das pessoas aos projetos. Está-se para facilitar depois a execução dos mesmos. Ou seja, já não é tão pedido que se crie um mapa de investimentos e que o incentivo resulte desse apuramento das várias despesas, mas sim de uma simplificação de um valor fixo dado por pessoa mesmo, pessoa trabalhada no projeto. O valor varia mediante o tipo de projeto, individual, em copromoção, portanto, não trouxemos aqui os números porque variam de medida para medida. O que é elegível? Todas as despesas que fazem parte deste processo de investigação e desenvolvimento destas atividades de tentativa e erro. Desde logo, importação de pessoas, horas, existentes ou a criar, aquisição de serviços a terceiros, sendo que se for a entidades acreditadas, entidades do sistema científico e tecnológico, são serviços qualificados,
de outra forma são serviços que entram como outro tipo de despesas, despesas indiretas, ativos e outros investimentos diretamente ligados com o projeto, e depois, como veem, uma panóplia de outras despesas que também fazem parte da temática de investigação e desenvolvimento e podem incluir nos projetos. Esta roda das despesas elegíveis também pensa nos benefícios fiscais, no acesso ao CIFID, e, portanto, tem aqui um resumo desta temática. Por último, ainda dentro ou ainda ligado à temática de investigação e desenvolvimento, dar-vos nota que o Portugal 2030 vai reavivar a estratégia seguida no PRR para as agendas mobilizadoras. É esperado o lançamento de um aviso amplo que liga a investigação e desenvolvimento com a inovação, ou seja, processos alargados, mais consistentes de interligação entre várias entidades, entre várias empresas, conducentes à criação, mais uma vez, de novos produtos, novas ideias, levar estes processos ao mercado. A principal diferença face às agendas mobilizadoras, para quem conhece, é que aqui no Portugal 2030, quem deve ser o responsável pela dinamização dos projetos são as PMEs ou as Small Mid Caps, posso falar um bocadinho disso já a seguir, em contraponto às agendas em que se pedia que quem dinamiza, quem fica responsável, o líder do projeto é uma grande empresa, é uma empresa com bastante dimensão. Este aviso ainda não está aberto, é esperado que abra no último trimestre deste ano. A dotação reservada para este aviso já é conhecida, são apoios que a partida são, muitos deles oriundos do Orçamento do Estado. Ainda não ouvimos o novo governo a pronunciar-se sobre esta medida. Devemos ter novidades no final do ano. Esta é a única medida que aceita a inclusão ou elegibilidade de despesas feitas por empresas que não são PME. Como vos dizia, os líderes de projetos devem ser PMEs ou Small Mid Caps, empresas que no seu grupo não tenham mais de 500 trabalhadores, e podem trazer também para o consórcio não PMEs e entidades do sistema científico-tecnológico chamadas INESIS. As taxas de apoio são as mesmas que vemos nos outros quadros, ou seja, investimento de inovação tem taxas de apoio alinhadas com a inovação produtiva, investimentos em ID seguem as mesmas regras do IDT que vos falei há pouco. E, portanto, o que vemos aqui é uma simplificação dos apoios que cada uma das entidades pode obter nestes avisos. As taxas não são iguais porque lá está, existem majorações para dimensão da empresa e, portanto, as taxas variam. É uma medida interessante, esperamos que realmente abra ainda este ano para permitir dar continuidade aqui aos processos de inovação, neste caso, mais amplos e transversais para um grupo alargado de empresas. Entramos numa temática que não fazia parte do Portugal 2030, do Portugal 2020, digo. Os apoios à transição climática e energética no quadro anterior estavam reservados ao POCUR. POCUR, que, como sabem, foi um fundo que acabou por não ser lançado como se expectava, foi bloqueado no início e, portanto, ao longo da execução não teve grande impacto na economia. No PRR tivemos a tentativa de parte de investimento nesta área serem canalizados para o PRR, tivemos apoios à descarbonização da indústria, tivemos apoios para a instalação de painéis e de fontes renováveis de energia. Trazemos este conceito e tenta-se alargar o conceito não só à indústria, mas à economia. Portanto, existem apoios aqui. São apoios que, à data de hoje, claramente estão mais atrasados face ao outro quadro que já tem medidas abertas, calls em lançamento, as regras todas definidas. Aqui não, muitos deles ainda não existe uma estimativa de abertura dos avisos, mas à medida que vamos avançando e com a transição de ano, é expectável que os apoios existam, porque sim, isto é uma prioridade do nacional. Foi trazido para o Portugal 2030 até para facilitar e evitar a criação de dois regulamentos. Portanto, são apoios que se esperam
que existam e que sejam criados muito rapidamente. Dividimos isto em três áreas, ok? Apoios específicos para a eficiência energética e descarbonização, muito ligada à criação de fontes de produção de energia renováveis. Investimento produtivo verde, muito em linha com a inovação produtiva, ou seja, uma inovação produtiva com uma forte vertente, uma fonte componente verde, pode ter apoios específicos e evita ter de concorrer com os apoios nacionais que falamos há pouco. E, em igual modo, o qualificação verde das PMEs, que visa também apoiar especificamente medidas no âmbito da transição climática e energética. Ou seja, uma qualificação alinhada nesta temática. Dava notas, quem esteve ou quem participou em projetos do PRR, a ativação desta tipologia está dependente da redução das emissões, da redução e dos consumos energéticos. O threshold normalmente está nos 30%, e para investimentos que podem ter a instalação de uma tecnologia tradicional mais poluente, aquilo que é elegível é o sobrecusto para a adoção de uma tecnologia mais eficiente. Ou seja, não é expectável que estes apoios apoiem a totalidade do investimento feito pelas empresas, mas sim o sobrecusto que estas empresas têm para adotar tecnologias mais eficientes face a tecnologias tradicionais ou tecnologias mais poluentes. Perguntar-me-ão, então, e caso não existam essas tecnologias? Então, nesses casos, o investimento é elegível na sua totalidade. É o caso da diversificação da produção de energia através de fontes renováveis. Esta é uma medida que só apoia novas instalações e, por isto, leia-se a instalação de CPEs novos, não pode ser aumento ou reforço da capacidade, exatamente por estar alinhado com esta criação de novas instalações. O apoio é dado sobre a totalidade do investimento e não apenas para o sobrecusto face a tecnologias comparativas. Aqui não, o investimento todo realizado é elegível. Eu sei, quer no slide anterior, quer neste, que as taxas de apoio que colocamos aqui podem ser apelativas. Chama a atenção que as taxas só atingem, quer os 100 aqui, quer 80, 100, caso várias condições sejam cumpridas, incluindo dimensão da empresa, localização do projeto. Nós não temos dado muito foco nesta apresentação à diferenciação entre territórios de baixa densidade e territórios de não baixa densidade, mas esta diferenciação positiva existe, e está presente ao longo de praticamente todas as medidas. Quer na concessão de taxas de apoio superior, normalmente 15 pontos percentuais a mais do que as medidas tradicionais, quer inclusive, eu há pouco não falei disso, no caso da inovação produtiva, avisos específicos, ou seja, dotação reservada para territórios de baixa densidade, que depois, quando olhamos para, por exemplo, o mérito do projeto, a pontuação, acaba por ser um bocadinho facilitada face ao aviso normal. Mas, voltando aqui à transição climática e energética, é esperado avisos específicos nesta temática, avisos mais amplos do que os apoios à indústria dados no PRR. Mais informações ainda não estão conhecidas, o calendário de avisos ainda não inclui estes apoios no seu pipeline. Portanto, vamos aguardar um bocadinho mais, esperar pela próxima atualização do calendário e esperar que os apoios realmente sejam lançados. Por último, e para quem ainda se recorda da framework que o Bernardo mostrou no início, temos o sistema de incentivos à qualificação de recursos humanos, ou seja, medidas específicas para contratação de pessoas, criação líquida de postos de trabalho, pessoas altamente qualificadas. O termo altamente qualificado muitas vezes é usado nas outras medidas para representar pessoas com nível de qualificação mínimo de licenciatura. Aqui o conceito é um bocadinho mais exigente. Estamos a falar de recursos humanos que já têm experiência comprovada na função, muitas vezes alinhada com a experiência mínima de 5 anos. A experiência é essa que não é necessária no caso de doutorados, pelo seu nível académico superior,
mas quer no mestrado, quer na licenciatura, é exigida a experiência prévia de 5 anos na função. Ou seja, não basta contratar pessoas licenciadas com nível de formação superior, é preciso garantir que os quadros estão alinhados e tenham elevada experiência. O que se espera é exatamente isso: ajudar empresas a contratar recursos que, à partida, serão recursos mais caros. Também vemos isso nos limiares mínimos de salário necessário para elegibilidade nesta medida. Não é expectável que um recém-licenciado custe estes valores para as empresas. E, portanto, também aqui existe esta diferenciação, esta discriminação. Os apoios estão de 50%, uma vez mais, muito alinhado com os apoios à qualificação e à internacionalização. Aqui não há diferença. Esta medida permite apoiar um número maior de pessoas, não está limitado à contratação de duas. Os projetos normalmente são realizados a 3 anos. Digo normalmente porque temos avisos que apenas apoiam 2. Gostava de dar nota que sempre que estamos a falar de criação líquida de emprego apoiada no âmbito de projetos financeiros, os postos de trabalho devem se manter nas empresas por um mínimo de 3 anos após a conclusão do projeto. No caso dos apoios à ID, como apoiam a imputação horária e não a criação de posto, esta condição não se aplica. Os avisos já estão abertos, o Norte, inclusive, já encerrou a primeira fase de candidaturas. Nos outros, temos as candidaturas em aberto e como veem, os limiares de submissão diferem de região para região. Os mais alargados até ao final do ano, temos a região centro e a região do Algarve. O Alentejo está em vias de encerrar. Lisboa foi o último a abrir e será o próximo também a encerrar. No Norte esperamos pela abertura de novos avisos, possivelmente já no próximo ano. Esta temática dos recursos humanos também tem vertente indexada à formação, quer individual, quer conjunta, alinhados à formação de altos quadros ou gerência da empresa. O aviso ainda não está em aberto, as taxas de apoio são similares. Devemos manter a mesma estrutura que tivemos no Portugal 2020, com apoios, com candidaturas específicas ao quadro de formação. Ou seja, mesmo entrando dentro das temáticas que falamos, a formação vai ter sempre uma candidatura, um aviso específico que as empresas se podem candidatar. Aguardamos por mais informações para conseguir fechar este tópico da formação no âmbito do Portugal 2030. Acabamos por vos dar aqui uma visão global dos apoios dentro do Portugal 2030. Eu passava agora aqui a palavra mais uma vez ao Bernardo para resumir um bocadinho esta informação e finalizar a sessão antes do Q&A. Obrigado, Paulo. Agora que chegamos, digamos assim, à reta final da nossa apresentação e da nossa sessão, gostávamos de partilhar aqui algumas dicas adicionais, nomeadamente até em função de algumas questões que foram sendo colocadas, uma das quais relacionada com os locais onde poderá ser possível obter mais detalhe relativamente a cada uma destas medidas que nós fomos falando e eventualmente a novas que venham a ser lançadas. Não trazemos propriamente boas notícias a esse respeito, no sentido em que estas várias medidas são geridas por entidades públicas diferentes e, portanto, a fonte da informação podem ser diferentes em função das medidas. Há medidas que são geridas pelo IAPMEI, outras pela ANI, outras pelas próprias CCDRs e, portanto, não há propriamente um único local onde seja possível encontrar tudo isto. Há vários locais onde é possível encontrar, em função dos avisos e das matérias que estejam em causa, a informação que seja indispensável para poderem aferir a viabilidade de se candidatarem a um destes avisos. Se bem se recordam, este enquadramento que volto agora a apresentar é em tudo semelhante com aquele que foi inicialmente apresentado, com a inclusão de duas realidades que são muito importantes.
e que complementam, digamos assim, a vertente financeira destes apoios com a vertente fiscal associada ao investimento. E aí existem dois grandes benefícios que podem ser utilizados pelas empresas, ou o CIFID mais direcionado à questão da ID. Esta questão da ID teve ao longo dos últimos anos uma evolução também significativa ao nível do próprio conceito de ID na relação do ID com fundos de capital de risco, ou seja, os investimentos em fundo de capital de risco poder, cumprir determinadas condições, ser ele próprio visto como um investimento elegível para efeitos do CIFID, e depois uma dinâmica mais ligada ao investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis adquiridos em estado novo, relacionada com o REFI. A verdade é que ao longo dos últimos anos o REFI foi tendo, digamos assim, alguns irmãos mais novos, que também tiveram uma vida relativamente restrita no tempo. Recordamos da DLRR, do CEFEI, do IFR, tudo isso, benefícios que foram criados ao longo do tempo para, no fundo, motivar esses investimentos por parte das empresas portuguesas. A interação destes benefícios fiscais com os incentivos financeiros é possível. O que acontece é que não será possível obter um benefício fiscal sobre incentivo financeiro, ou seja, num contexto de uma determinada despesa ou investimento seja cometida pela empresa, nós teremos sempre que desconsiderar a componente que foi cofinanciada em termos de investimento elegível para estes benefícios. Lá está, eles são compatíveis e existem aqui algumas nuances que são necessárias ter em conta. Também no REFI existem aquilo que normalmente se denomina por os limites de auxílios regionais, que depende da dimensão da empresa e da sua localização, e em função da taxa de apoio que venha a ser obtida, por parte, no contexto de algum destes avisos, perceber se isso ultrapassa aquilo que está definido ao nível da Comissão Europeia, relativamente às taxas máximas de apoio, que devem considerar não apenas a vertente de benefício financeiro, mas também a vertente do benefício fiscal. Como o Paulo também referiu, alguns destes avisos pontualmente têm algumas componentes que podem impactar também o limite de auxílio de minimis, que, como referimos também, o limite passou dos 200 mil euros na média móvel dos 3 últimos anos para 300 mil, com efeitos a 2024. Dito isto, última etapa da nossa sessão é, no fundo, explicar um bocadinho a forma como nós sugerimos, em função da complexidade que a candidatura pode ter e do aviso e da própria execução, as várias fases como nós vemos um processo desta natureza e como elas são importantes na determinação do interesse ou não por parte das empresas em avançar em algum destes caminhos. Passa, desde logo, por termos um enquadramento que seja claro relativamente aos investimentos que se pretendem fazer, aos impactos que esse investimento vai ter, para que não exista aqui uma candidatura que sabemos à partida que não vai ter sucesso, ou, não tendo ela sucesso, o que é que nós podemos fazer para incrementar a possibilidade de sucesso. E aqui, se bem se recordam, o Paulo deu um ótimo exemplo relativamente à importância da sustentabilidade no contexto das candidaturas à qualificação, na medida em que, em função do sistema de pontuação, ou nós temos uma candidatura perfeita em tudo o resto, ou sem sustentabilidade, a partir da candidatura não atinge o nível mínimo de pontuação por parte das entidades que vão avaliar as candidaturas, e, portanto, esse enquadramento é essencial. Depois é importante ter uma candidatura que seja estruturada, que tenha bem definido qual é o projeto, a descrição do histórico da empresa, de como é que este projeto impacta a vida da empresa, não só de um ponto de vista qualitativo, mas também relacionado do ponto de vista quantitativo em termos de KPIs financeiros, o que é que a empresa ou em que é que a empresa se compromete relativamente ao seu crescimento e desenvolvimento no espaço, tipicamente, nos principais avisos, nomeadamente na inovação produtiva, no espaço dos próximos 2 anos. E isto também é importante, que esta componente financeira esteja bem definida e clara e que esteja relacionada com os investimentos que se pretendam fazer. Depois, há também uma componente
normalmente bastante dolorosa, que tem a ver com o acompanhamento, quando esse acompanhamento não é definido desde o início, que tem a ver com o próprio financiamento e a obtenção do dinheiro que estaria disponível associado àquela candidatura e, portanto, no fundo, o pedido de reembolso das despesas incorridas e todo o procedimento associado a esse pedido de reembolso. Isso também é algo que é importante fazer de uma forma clara e ter os procedimentos definidos ao início, sob pena de uma definição a meio do caminho relativamente a esses procedimentos pode impactar o projeto, no sentido em que possam não ter recolhido a informação inicial seja necessária ou que o organismo vai exigir para proceder ao respectivo reembolso, ou outro tipo de requisitos que podem ser específicos de um determinado aviso, é importante ter consciência deles no contexto do acompanhamento. E, por fim, o encerramento do projeto e, portanto, o culminar de todas estas etapas e todos os investimentos e do atingimento desses objetivos para o encerramento do projeto e com isso a conclusão bem-sucedida de todas estas etapas, digamos assim. E é desta forma que nós hoje chegamos ao fim da nossa sessão. Gostaria de agradecer uma vez mais à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa a oportunidade de organizarmos esta sessão e, no fundo, partilharmos aquilo que são as nossas perspectivas sobre o Portugal 2030. Algumas das questões que foram surgindo, quer no chat, quer no Q&A, poderemos dar seguimento posteriormente, porque tratam-se já de questões muito específicas da realidade concreta de empresas e, com isso, nós poderemos depois abordar essas questões. Partilhamos aqui os nossos contactos, por favor, disponham e teremos todo o gosto e interesse em poder ajudar quem neste contexto tão, por vezes, complexo, possa necessitar de algum apoio.